Olá, bem-vindo ao Valor Humano, seu podcast na área da saúde, aqui no mundo dos podcasts. E hoje eu recebo um convidado muito especial que vem lá do Rio de Janeiro para trazer boas novas na área da saúde. Eu recebo o Dr. Marcelo Coutinho, que é médico, chefe do Serviço de Genética de Campos, Rio de Janeiro, preceptor da Residência Médica de Pediatria do HPC, diretor médico da Gentest, CEO da BFF Medical Tech USA e portador de boas novas hoje, aqui no Valor Humano. Seja muito bem-vindo, doutor. Tudo bem? Muito obrigado. É um prazer participar desse podcast da TV Medicina e Saúde. Prazer é todo nosso. Sofrendo um pouco com friozinho repentino? Um pouquinho, né? Na minha cidade, ela é uma cidade considerada muito quente. Então, para nós, 20 graus, 25 graus, a gente já considera inverno. Tá certo. Doutor Marcelo, eu falei inicialmente que o senhor está trazendo boas novas aqui para quem está nos acompanhando através do Spotify, do YouTube Music, e realmente é verdade, né? Eu quero começar falando um pouquinho a respeito do câncer coloretal, que é o motivo da nossa conversa, né? E o câncer coloretal está entre os tumores que mais crescem no mundo, na incidência. Exato. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho por que o aumento dessa doença. Hoje o Brasil tem uma expectativa, só para a gente entender um pouquinho dos números brasileiros, uma expectativa de 46 mil novos casos de câncer coloretal por ano. Uhum. Esse é o número esperado para 2026. É realmente um número muito alto. O câncer coloretal é um câncer que está associado a várias etiologias, né? Alimentação, modo de vida. Sabemos que alguns alimentos inflamatórios, embutidos, ingesta alcoólica, fatores genéticos, tudo isso está associado ao desenvolvimento do câncer. E o que torna isso ainda mais devastador é a ausência de uma política de rastreio para o diagnóstico do câncer coloretal ainda na fase inicial. O câncer coloretal é um câncer que tem um percentual de cura muito elevado quando diagnosticado precocemente. E o Brasil carrega números muito tristes com relação a isso. O Brasil é um país que não tem uma política determinada, bem organizada para o rastreio do câncer coloretal. O acesso aos exames são ainda bastante restrito, né? A colonoscopia é o principal exame de rastreio ao câncer coloretal e a gente ainda tem muita dificuldade no país para realizar a colonoscopia. E essa dificuldade de rastreio faz com que hoje, por volta de 80% dos nossos diagnósticos são realizados em momentos, em fases tardias, na fase 3 ou 4 do câncer. Um período onde a sobrevida é muito menor. É por isso que o senhor costuma dizer que o grande desafio não é apenas tratar, mas diagnosticar cedo, né? Perfeito. E por que o diagnóstico precoce, assim, para a pessoa que está nos ouvindo e nos vendo entender bem, por que esse diagnóstico precoce, esse rastreio, faz tanta diferença na sobrevida do paciente? Vamos lá. Só para a gente entender os números, um paciente com diagnóstico na fase 1 e 2, que a gente considera a fase inicial, ele tem por volta de 90% de sobrevida em 5 anos. Uhum. Paciente com diagnóstico na fase 4, ou 3 e 4, menos de 15% de sobrevida. Portanto, o diagnóstico precoce é um divisor de águas para o prognóstico da doença. Ele é muito importante. O câncer coloretal, muitas vezes, ele é um câncer silencioso. Quando o paciente chega a apresentar sintomas, o câncer já está avançado. Daí a importância. A possibilidade de cura é muito maior quando a gente faz o diagnóstico na fase inicial. Eu gosto de fazer essa pergunta para os especialistas da área, quando a gente fala de câncer coloretal, porque nós estávamos habituados a ver o diagnóstico em pessoas mais idosas, né? Pessoas idosas, mais velhas. E hoje, de uma forma assustadora, a gente vê pacientes Exato. cada vez mais jovens sendo diagnosticados com câncer coloretal, né? Ou câncer de intestino. Quando a gente fala em todos esses fatores que o senhor elencou aí, inclusive estilo de vida, né?
de que forma a gente poderia dizer, é exatamente por esse motivo que os mais jovens estão sendo diagnosticados com câncer coloretal? O senhor atribui a quê exatamente, doutor? Olha, a ciência ainda não sabe com precisão exatamente o que está acontecendo com relação ao aumento, né, da prevalência, da incidência do câncer na sociedade. Mas alguns fatores a gente já sabe, eles já estão bem determinados. O álcool, a ingesta alcoólica, o sedentarismo, a falta de atividade física durante o nosso cotidiano, alimentos embutidos, alimentos que a gente chama de alimentos inflamatórios, né? São aqueles alimentos muito ricos em carboidratos, ricos em substâncias químicas. A gente sabe que esses produtos, esse estilo de vida associado a esta alimentação, ao sedentarismo, à ingesta de álcool, sim está associado ao aumento do câncer na sociedade. É claro que a gente também tem um percentual de pacientes que têm uma predisposição genética. Mas eu costumo dizer que nem tudo está associado diretamente a uma predisposição hereditária ao câncer. Soraya, eu gosto sempre de falar alguns dados que me impressionam muito, né? Eu voltei para casa, né? Voltei para o nosso país, e quando eu fundei o serviço de genética na minha cidade, foi em 2005 para 2006. Em 2008, eu publiquei em um congresso que 2,8% dos nossos atendimentos no serviço de genética eram de indicação da oncologia, pacientes oncológicos. A percentual de pacientes que a gente fazia com diagnóstico com menos de 30 anos, eles não representavam 3%, 4% naquele período. Hoje, agora, em 2025, 30% do atendimento do serviço está associado à oncologia. É claro que isso também está associado à maior divulgação da mídia, o rastreio, uma consciência da sociedade médica, da população em geral, da importância do rastreio. Mas o que eu observo é um percentual de diagnóstico em pessoas jovens muito, muito elevado. Eu brinco sempre que o que estamos fazendo com a nossa sociedade. Portanto, o rastreio, o diagnóstico precoce, ele é fundamental nesse processo. Certo. E falando nisso, doutor, quais são os principais obstáculos, na sua visão, que impedem as pessoas de realizarem o rastreio regularmente? Tá. Vamos falar, quando a gente fala de rastreio, eu vou começar falando da colonoscopia, que é o padrão ouro, certo, né, para o rastreio do câncer coloretal. O maior obstáculo que eu enxergo para a colonoscopia, primeiro, é que algumas pessoas não querem fazer por decisão própria, pelo desconforto, ter que fazer o preparo, ter que realizar o exame no outro dia, que na verdade, incômodo, mas o exame é fundamental para o rastreio, né? Um outro detalhe que eu considero é a falta de conscientização. Nós não temos uma política pública para conscientizar a sociedade da importância do exame. Dizer que, apesar desse desconforto, o exame é fundamental. E ele é muito preciso, ele é realmente o padrão ouro. Um outro detalhe que também a gente precisa de ressaltar é a dificuldade de acesso aos exames. Nós temos regiões no Brasil que o paciente precisa de andar 200, 300 quilômetros para conseguir fazer uma colonoscopia. Tem estados que têm filas de 2 ou 3 mil pacientes para fazer uma colonoscopia. Não tem colonoscopistas o suficiente para atender, por exemplo, a rede pública. Quer dizer, é um conjunto de situações que acaba tornando o rastreio inadequado ou insuficiente. Eu acho que a dificuldade de um programa adequado, a dificuldade de acesso ao exame e aqueles pacientes que, por decisão própria, dizem, não quero fazer o exame. Gente, isso é muito comum. Eu atendo pacientes com diagnóstico de câncer, eu pergunto, o senhor fez a colonoscopia? Doutor, nunca quis fazer. Poxa. Eu tenho medo de fazer o exame. A conta chega. Sem dúvida, né? Porque quando faz em tempo hábil, né? Nossa pólipo senhora. já é um indicativo, Exatamente se retira ali isso. mesmo. Acho Exato. fantástico esse padrão. Eu acho que esses números que nós temos hoje no Brasil, de 46 mil novos casos previstos para 2026, é reflexo desses dados. Bom, mas eu falei que o senhor é portador de boas novas aí no início do programa, né? E eu queria entender a ciência agora por trás.
O que é ColoSafe? Antes da gente falar desse exame em si, né, eu queria que o senhor explicasse o que é e como surgiu a ideia de utilizar a genética para rastrear câncer de intestino. A gente está vendo algumas imagens aí, para quem está nos acompanhando pelo YouTube, para entender um pouquinho essa explicação importantíssima, doutor Marcelo. Pois é, nós começamos aqui falando dos obstáculos, né, da dificuldade do rastreio, a dificuldade que o paciente tem de realizar o exame. O ColoSafe é um teste genético capaz de fazer o rastreio do câncer coloretal através de uma amostra de fezes, sem a necessidade do preparo da dieta. E o paciente faz a coleta em casa. Quer dizer, com esta facilidade, a gente já começa a enfrentar aqueles obstáculos que a gente tinha. Da dificuldade do paciente aceitar fazer o exame, da dificuldade do paciente enfrentar uma fila na rede pública para realizar o exame, ou até mesmo de procurar um acesso a 200 quilômetros de exame, na medida que o kit de coleta pode chegar na casa do paciente. E ele faz a coleta, posta no correio, o resultado chega no e-mail do médico ou do paciente. Então, o ColoSafe, de uma forma, ele é um teste genético capaz de identificar uma alteração muito comum nas neoplasias humanas, que a gente chama de metilação. A metilação é uma alteração genética muito comum, bem clara, bem determinada nas neoplasias humanas. E o ColoSafe detecta essa metilação em um gene que causa o câncer coloretal. Isto é, metilações em um gene chamado SDC2, ela é quase que específica do câncer coloretal. Portanto, através de uma amostra de fezes, a gente pode detectar a metilação neste gene nas células que estão presentes nas fezes. A gente pensa assim, na luz do intestino, né? Ali, o tumor está na luz do intestino. Ali dentro tem células intestinais normais, saudáveis, células do tumor que se misturam nas fezes e também células de bactérias que fazem parte da nossa microbiota. Esse teste, ele detecta as células do tumor e dentro dessas células do tumor ele acha a metilação neste gene. Portanto, uma precisão fantástica. É como se deixasse rastros nas fezes, exato. Então, né? Entenda só. Que coisa incrível. É incrível, porque ele é uma visão do tumor através do DNA. É exatamente isso que você falou, Soraya. O tumor ele deixa um rastro na luz do intestino, que são as células tumorais. E essas células tumorais estão marcadas pela hipermetilação do gene SDC2. O teste detecta essa hipermetilação com uma precisão fantástica. O que a tecnologia de PCR em tempo real agrega em termos de confiabilidade e precisão ao exame, doutor? Primeiro, o PCR em real time, que é essa técnica, essa máquina que utiliza essa técnica, ela tem várias vantagens. Primeiro, a velocidade. Né? A gente é capaz de realizar esse exame em um tempo muito curto, diferentemente de... Eu falo sempre que eu sou um médico que né, faço genética a vida inteira, né? Eu sou daquele tempo que a gente, para fazer um exame, gastava 90 dias. Hoje você faz um exame desse em 24, 48 horas. Meu Deus. O PCR, ele gera uma sensibilidade, uma especificidade fantástica nesse teste. Ele tem uma especificidade de 98%. O que isso significa? Que se você tiver um exame desse normal, você tem 98% de chance do seu paciente realmente não ter o câncer. Tem uma sensibilidade de 86%. Se ele vier positivo, 86% de chance de você ter o câncer. As pessoas sempre me perguntam, mas por que essa diferença de 86% e não de 98%? Porque entre um tumor de 86%, você tem a sensibilidade de 86% de detectar um tumor. O que pode ter nesses 14%? Você pode ter um paciente normal, que não tem nada, mas também pode ter uma lesão pré-maligna, um adenoma avançado, certo, que a gente não pode classificar como tumor, um adenoma menos avançado, e eles acabam entrando nessa seara aí de 14%. Pacientes que não têm nada, que foi um falso positivo, ou pacientes que têm uma lesão pré-maligna. Neste momento, essa semana mesmo, eu peguei um resultado de um paciente que veio com um resultado que a gente chama indeterminado, foi para a colonoscopia e lá ele tinha um adenoma avançado. Qual foi a vantagem do teste?
a ressecção do adenoma através da colonoscopia salvou a vida desse paciente, porque a chance daquele adenoma se desenvolver um tumor é altíssima. Eu brinco sempre que a luz amarela você tem que acender. Então, é exatamente isso. O PCR e o teste, o ColoSafe, ele traz essa especificidade que para um teste de rastreio é fantástico. Você ir para casa com um teste desse normal, você sabe que você tem 98% de chance de não ter o tumor. Isso é muito importante. Doutor Marcelo, a gente está diante de uma tecnologia experimental ou já existe um histórico científico robusto por trás desse tipo de rastreamento? Existe. Esse tipo de rastreio, o ColoSafe, por exemplo, ele já é vendido em toda a Europa. Ele já está certificado na Europa com mais de 1.300.000 testes realizados lá. Está certificado no Brasil, na América Latina. É um teste que tem licenças em boa parte do mundo. E é um teste que ele tem muitas publicações robustas, inclusive estudos de meta-análise. Soraya, eu dou muito valor aos estudos de meta-análise, porque eu falo sempre assim, o que é um estudo de meta-análise? É um estudo que organiza a bagunça, né? Quando a gente tem, por exemplo, uma tecnologia como o teste de ColoSafe, um determinado autor publica dizendo que o teste é bom, o outro publica dizendo que é bom, o terceiro diz que é mais ou menos, um outro diz que não gostou. A meta-análise junta todos esses artigos, analisa tudo e diz: o teste é bom ou não é bom? Os estudos de meta-análise que avaliaram o ColoSafe mostraram um resultado extraordinário, uma robustez sem precedentes. Então, não é um teste novo, não é experimental, está bem sedimentado, registrado na Anvisa e traz muita segurança no resultado. Ótimo. Então, a gente pode dizer que ele é um exame de rastreamento ou de diagnóstico, não é um exame de diagnóstico. Olha só. Para nós entendermos bem. Eu vou explicar isso. Isso aí é uma coisa muito importante. Ele é um teste de rastreio. Por que de rastreio? Eu gosto de dizer que a grande maioria dos tumores, para o diagnóstico ser consolidado, ele precisa da biópsia. Sem dúvida. Precisa da biópsia. Quando o paciente, o teste padrão ouro para o rastreio e também para o diagnóstico é a colonoscopia. Certo. Esses são os guidelines internacionais e é assim que funciona. E o ColoSafe é um ótimo teste para o rastreio, porque as pessoas podem fazer o rastreio para a colonoscopia, na verdade deveriam. É o teste padrão ouro. Então, quais são os pacientes que poderiam utilizar o ColoSafe? Já que a colonoscopia é o melhor, é o padrão ouro. Aqueles pacientes, por exemplo, que não podem fazer a colonoscopia porque tem uma faixa etária avançada, já não se indica mais. Aqueles pacientes que têm comorbidades, como cardiopatias ou cirurgias abdominais, que não se indica mais. Aqueles pacientes que, por decisão própria, dizem: eu não quero fazer uma colonoscopia. Isso é muito comum na nossa sociedade. E eu vi um estudo mostrando que 30% dos pacientes se recusam a fazer colonoscopia. É um número assustador. Aqueles pacientes também que não têm acesso à colonoscopia em algumas regiões do Brasil, que é onde é difícil fazer. Se a gente parar para pensar, Soraya, vou te dar um outro dado interessante, né? O Nordeste é um estado que tem 57 milhões de habitantes por volta de... Nós temos 9 capitais, tem menos colonoscopias nas capitais do que tem na cidade de São Paulo. Quando eu me refiro, por exemplo, àqueles pacientes que não podem fazer o teste, eu tenho uma história que me marcou muito com isso. Um dia eu atendi um paciente que era portador de uma síndrome chamada síndrome de Lynch, que é uma síndrome que aumenta a suscetibilidade do desenvolvimento do tumor coloretal e de outros tipos de câncer. E ela tinha tido um tumor com 29 anos, se não me falha a memória, história familiar rica em tumores, inclusive a mãe com 2 cânceres coloretais, né? 2 tumores primários. E aí eu orientei, ela era portadora de uma variante genética, aquele risco, pelo aconselhamento genético, ela precisava de ser vasculhada, aquela variante genética em toda a família. Mas a mãe não tinha mais a indicação de fazer o exame, que já tinha feito várias cirurgias abdominais, uma faixa etária um pouquinho mais avançada, e o colega não indicou mais a colonoscopia para ela. E no dia eu ofertei a ela o ColoSafe. E ela fez. Ela tinha outro tumor. Poxa. Se não tivesse feito, ia passar.
Então, você veja só, aquela paciente que não tinha mais a indicação... De outra forma, não saberia, porque não faria a colonoscopia. Tá? Então, o Colosafe ele tem um valor sem precedentes para a gente mudar a história natural da doença no Brasil. A gente sabe que muitos casos de câncer coloretal começam a partir de pólipos, né, doutor Marcelo? O Colosafe ele consegue identificar alterações associadas a essas lesões que são pré-cancerosas antes mesmo do surgimento de um câncer estabelecido? Sim, mas com uma sensibilidade menor. Por volta de 50%, 57%, tem uns estudos que mostram 48%, 58%. Eu vou explicar a vocês por quê, porque cai. O Colosafe, por si só, ele detecta a hipermetilação no gene SDC2. A hipermetilação, conforme eu falei anteriormente, é uma alteração comum nas neoplasias. No gene SDC2, ele é quase que específico do câncer coloretal. Mas nem todo pólipo, nem todo adenoma já está metilado. Se ele não tiver essa alteração, essa metilação, ele não vai entrar no rastreio. Agora, se ele já tiver tido uma transformação que começa a, dizer assim, né, debandar para o lado das neoplasias e começar a ficar metilado, o teste é capaz de detectá-lo. Né? É interessante que quando o paciente faz o Colosafe, isso já tive isso várias vezes também, e ele detecta um pólipo, ou um adenoma, né? Ele detecta um adenoma, o colega vai para a colonoscopia, deu alterado, aí vai lá, não é um câncer, é um adenoma avançado. Aí vai para a biópsia, é um adenoma avançado. Né? E quando ele vem negativo, o paciente faz uma colonoscopia, ele detecta um pólipo, é um pólipo benigno. Porque o teste dificilmente deixaria passar se ele tivesse metilado. É por isso que nem todo adenoma, nem todo pólipo pode ser diagnosticado. Perfeito. Pacientes com doenças inflamatórias intestinais, né, como retocolite ulcerativa, doença de Crohn, apresentam um risco aumentado para câncer coloretal. Como o Colosafe se comporta nesse grupo de pacientes? Alguma limitação ou recomendação específica? Soraya, eu acho que essa é a pergunta mais inteligente e que mais tem a ver com o nosso teste, com o Colosafe. Sim, esses pacientes têm uma predisposição aumentada para o desenvolvimento do câncer coloretal. E o Colosafe é o teste ideal para esses pacientes. Existem no mercado outros tipos de teste, eu acho que no Brasil, não sei se já chegou, que não utilizam um gene único. Utilizam, por exemplo, um painel de genes. Utilizam 2, 3 genes para fazer a detecção da hipermetilação em um desses genes para indicar a suspeita do câncer. Certo. Tem alguns estudos que mostram que alguns painéis com muitos genes, eles aumentam o risco de falso positivo. Por quê? Alguns desses genes, eles geram metilações em pacientes com processos inflamatórios no intestino ou até pela faixa etária do paciente. Células do intestino de pacientes mais idosos podem estar metiladas e não ser câncer. Pacientes com doença inflamatória podem ter alguns genes metilados e não ser câncer. O gene SDC2, a metilação dele é praticamente exclusiva do câncer coloretal. Exclusiva. Tem um estudo muito interessante que o pesquisador testou os pacientes só com o gene SDC2, testou 98 pacientes controles, 0 de falso positivo. Quando ele associou mais 2 genes, ele teve 8% em um gene e 10% de falso positivo. Então, para esses pacientes com doença inflamatória intestinal, o Colosafe ele é ideal, porque ele é de gene único e é de um gene que é praticamente específico, a metilação é específica do câncer. Do câncer. Então, sim, esses pacientes deveriam fazer. Esse exame ele tem esse facilitador da coleta, facilitador de não precisar do preparo, né? Não é um exame invasivo e a chance dele gerar um falso positivo nesse paciente é muito baixa mediante esses outros testes de metilação que utilizam painéis. Certo. E quando uma pessoa apresenta
sintomas persistentes como diarreia crônica, doutor, alteração do hábito intestinal ou sangramento nas fezes. O Colosafe pode ser utilizado como primeiro passo na investigação ou a colonoscopia continua sendo o exame mais indicado? E nesse caso específico de diarreia crônica, né, ela pode interferir de alguma forma no resultado? Bom, eu gosto sempre de ratificar. A colonoscopia é o padrão ouro. Ideal que o paciente fosse para a colonoscopia. A gente não podemos enfrentar os guidelines, né? Agora, mesmo o sangramento, ele pode fazer o teste, não tem o menor problema. Com diarreia, ele vai fazer o exame, não tem o menor problema. O que a gente sempre pede é para ele tentar fazer o exame no momento que as fezes estão um pouco mais consistentes. Na verdade, não é nem só pelo exame, não, até pela facilidade de manipular as fezes, né? O Colosafe, ele vem com um tubinho, com um líquido dentro e uma seringa, onde o paciente coloca a seringa sobre as fezes, retira um pedacinho das fezes e coloca dentro do tubinho. Ele pode fazer isso com as fezes mais amolecidas, mas não vai gerar tanta facilidade. Isso não é um impeditivo, não é o ideal. Interfere no resultado? Não interfere. Eu tenho uma experiência muito forte com isso, sabe? Eu tive um parente muito próximo que, numa viagem comigo, eu tinha ido para fazer um evento fora, na Áustria. Chegou lá, ele fez uma hemorragia digestiva, uma hemorragia de sangue rutilante. Entrou em pânico, falou, poxa vida, estou fazendo um tumor. E ele tinha uma colonoscopia normal, feita há 11 meses atrás. Olha, o tumor se demora de 5 a 10 anos para se formar, não é provável que você tenha um tumor. Voltamos para o Brasil, ele fez outra hemorragia. Falei, procura um prócto. A primeira coisa, procurar um proctologista. E o proctologista detectou que ele tinha um trombo hemorroidário, que aquilo ali era do trombo, mas naquele momento ele estava sangrando e estava um processo inflamatório. Lógico, sangrando daquele jeito não tem como não ter. E aí ele fez o Colosafe. Falei, agora eu vou saber se esse exame vai sair um falso positivo. O exame deu normal. Ele não acreditou, foi para a colonoscopia normal, para mostrar o quanto o teste é preciso, específico para o câncer coloretal, mesmo mediante a diarreia, a sangue, o teste teve uma acurácia extraordinária. O senhor respondeu a minha pergunta, então, né? Uma pessoa sem sintoma, ela precisa se preocupar com rastreamento? Claro que sim. O câncer coloretal é um câncer silencioso, né? Os guidelines sugerem que a gente comece esse rastreio a partir dos 45 anos. É um erro a gente achar que a gente tem que esperar o sintoma. Muitas vezes você vai perder a oportunidade de um diagnóstico precoce. Muito bem. Bom, o senhor já falou que para fazer esse exame não é necessário jejum, nem preparo intestinal, nem dieta especial, nem suspensão de medicamentos. Na normalidade, a pessoa pode realizar também, né, doutor? Exatamente. O senhor já falou da coleta domiciliar também, né? Pode existir riscos durante a coleta? Olha, nenhum. O risco é nenhum. O que eu tenho visto, assim, de erros na coleta, quando o paciente vai coletar, ele acha que a quantidade de amostra sugerida é pouca, porque o teste ele vem com uma seringuinha, a seringa já vem com o êmbolo na posição correta da quantidade de fezes. Então, quando o paciente vai fazer o exame, o kit de coleta vem com uma caixinha que fica dentro do vaso. O paciente evacua ali, ele direciona a seringa em cima das fezes e já sai a quantidade certa. Algumas vezes o paciente coloca muitas fezes e aí é ruim, porque pode transbordar, é um material fétido, isso é muito ruim. Mas risco nenhum. Doutor, e quando o resultado é positivo, qual é o próximo passo? Colonoscopia. Na hora. É a primeira indicação. Primeiro que muitos desses tumores podem ser até retirados pela colonoscopia, né? Segundo que a colonoscopia vai fazer uma visualização e retirar material para biópsia, né? Ou talvez descartar. Isso aqui pode não ser um tumor, pode ser outra coisa, né? O teste também, a gente não pode garantir que
teste é 100%. Soraya, eu gosto de dizer uma coisa muito verdadeira, sabe? Eu estudo quase todos os dias da minha vida. A medicina é como no amor, nem nunca, nem sempre. Então, não existe nenhuma tecnologia 100% para nada na ciência. Mas um teste desse positivo, primeira indicação é a colonoscopia. Uma pergunta que sempre me fazem, já escutei isso de vários pacientes ou de outros colegas médicos, então vou fazer a colonoscopia. Seria o ideal, que todo mundo fizesse a colonoscopia. O problema é que muita gente não faz a colonoscopia. Com esse teste, ele tem a oportunidade, não é o ideal, mas ele poderia fazer a colonoscopia se der alterado. Agora, se tivermos um paciente que vai dizer, não, eu quero fazer a colonoscopia sempre, que bom. Infelizmente, esta não é a realidade do Brasil. Aliás, não é do Brasil nem do mundo. Nos Estados Unidos também existe essa mesma dificuldade para o paciente fazer a colonoscopia. Isso não é uma realidade só do Brasil. É verdade. Eu tenho um irmão que mora lá há muitos anos e é uma briga, né, para ele fazer a primeira colonoscopia né, num case de família com histórico de câncer coloretal, foi uma briga, né, muito grande. É importante, então, nós deixarmos bem claro, né, doutor, que não é uma concorrente, não, o exame ele não concorre com a colonoscopia. Exatamente. Ele é complementar. Perfeito, Soraya. Jamais vai concorrer com a colonoscopia. Eu acho que ele é um exame complementar que vai ajudar no rastreio. Para aqueles pacientes que não querem ou que não podem fazer a colonoscopia, ele é uma ótima escolha. Doutor, e para as pessoas que estão nos ouvindo neste momento, e aqui nós temos pessoas que nos acompanham em todo o país, e em especial Cascavel e região oeste do Paraná, essas pessoas que já estão se perguntando onde eu posso encontrar esse exame, de que forma eu posso fazer esse exame, qual é o caminho, doutor Marcelo? Bem, neste momento, esse exame está disponível através da plataforma da gentest.com.br e também estará disponível, se Deus quiser, através desse serviço que temos aqui em Cascavel, a partir da próxima semana esse exame já vai estar disponível por aqui. Essa é a nossa expectativa. É um exame que vai facilitar muito o rastreio do câncer. É um divisor de águas, viu, Soraya? Eu tenho uma história também dos Estados Unidos, de um amigo nos Estados Unidos que falou para mim, Marcelo, há 3, 4 anos atrás, esse teste foi apresentado aqui nos Estados Unidos e quando a gente ia para o rastreio, o médico oferecia a colonoscopia. Agora eu fui para o rastreio pela última vez, ele disse, qual que você quer fazer? O teste de metilação ou a colonoscopia? Que eu acho que isso não é o ideal. O ideal é oferecer a coluna, né? Mas é assim que ele está crescendo no mercado. A abordagem faz toda a diferença, Nossa, né? E nós temos que ter muita maturidade também para fazer essa abordagem, né? Doutora, a gente está entrando numa era em que será possível detectar vários tipos de câncer a partir de exames moleculares simples? Sim. Eu estava falando isso agora no almoço. A Gentest está trazendo um teste para o Brasil através de uma amostra de sangue que seremos capazes de detectar mais de 200 tipos de câncer com uma única amostra de sangue. Isso vai ser um grande divisor de águas. Tá? Esse é o futuro, esses testes de rastreio não invasivos. A Gentest também está trazendo um teste de rastreio para câncer de pulmão através da saliva, de bexiga através da urina, câncer de colo cervical, através de gotas de sangue, esôfago, fígado, enfim. Essa era de testes de rastreios não invasivos, eu acho que ela não volta mais. Só para ratificar o que você me perguntou agora há pouco, que eu estava esquecendo. A Gentest está fazendo uma parceria também com uma rede de laboratórios que vai oferecer esse teste em todo o Brasil, que vai facilitar bastante esse processo. Enfim, eu acho, Soraya, que esses exames de rastreio vão ser fundamentais para mudar a história natural dessas doenças tão devastadoras, né? O câncer é uma doença... Eu brinco sempre que o câncer ele tem oportunidade, eu vejo isso com os meus pacientes, de tirar a vida do paciente 2 vezes. A primeira, quando ele recebe o diagnóstico. Verdade. A segunda, se efetivamente ele perder a vida pela doença. E o que nós estamos vendo aí com as novas terapias, né, as imunoterapias, as terapias que visam as vias metabólicas,
é que, na maioria das vezes, a gente tem conseguido curar esses pacientes. Mas eu garanto para você que só a primeira notícia o paciente já perde a vida. É muito triste. Nós temos que fazer de tudo para ter um diagnóstico precoce, porque isso muda a história natural da doença. Sem dúvida. Doutor Marcelo, obrigada por compartilhar conosco experiência, informações e uma visão muito aguçada sobre a medicina no presente e no futuro também, né? Muito obrigada, viu? Espero que o senhor possa vir mais vezes para falar sobre esse assunto e muitos outros. Boas novas, mais boas novas. Eu que agradeço a TV Medicina e Saúde pela oportunidade de falar um pouquinho desses novos testes e para que lado a medicina está caminhando. Muito obrigado, gente. Eu que agradeço. E para você que está nos acompanhando, se inscreva no nosso canal e continue acompanhando mais informações sobre saúde e bem-estar com credibilidade, seriedade e sempre amparados aqui em visões científicas. Eu espero você no nosso próximo episódio. Até mais!